Voltamos, Brasil! Telefone liberado, 25786000, tá? Também pode mandar perguntas agora, se quiser falar com o Edu Scafon, né? No 953970461, através do WhatsApp. Tudo bem? E aí, amor da minha vida? Como estamos? Tudo ótimo, melhor agora aqui contigo. Coisa boa, tá com você também. Então vamos E lá. hoje, Edu? Paranormalidade, né? Nossa pauta. Vamos falar um pouquinho sobre lugares tumultuados, né? Na verdade, sobre um local específico que algumas pessoas acreditam que possa ser tumultuado energeticamente pelo histórico do lugar, pelas coisas que já aconteceram lá, e a gente vai desvendar isso juntos. Então é um local que, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é bem conhecido como Carandiru, né? Na verdade, Sim. que foi um presídio, né? Mas aqui no Brasil, muita gente já deve conhecer a história por causa desse filme que cristalizou a história do Carandiru na memória popular. Vamos ver o trailer? Vamos. O Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7.000 homens. Eles são os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? A mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Daquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade. A sobrevivência. E aí? Então, daí o local ele funcionou desde, né, de 1920 até o ano de 2002. Muita coisa aconteceu lá, né? Tentativas de fugas extraordinárias e principalmente o massacre do Carandiru, né? Esse massacre, Nani, ele aconteceu em 2002, né? Na verdade, ele aconteceu em 92, em outubro de 92, e o Carandiru funcionou até 2002. Mas o que acontece? Os dados que a gente tem é que 111 pessoas 111 morreram. morreram. Mas se a gente for ver a versão, né, dos presos, é um número muito maior do que esse, né? E, na verdade, essas pessoas morreram lá. O local já tinha uma energia tumultuada, porque um presídio, energia não é legal, né? Já começa daí, né? Obviamente, as pessoas que estão presas, o clima de tensão. E depois aconteceu o massacre onde toda essa gente morreu. Foi uma invasão, né? Exatamente. E daí, quando o presídio foi desativado, né, e foi tombado aí no ano de 2002, o que acontece? Foi erguido no lugar o Parque da Juventude, né, que a gente tem hoje na Zona Norte. E a gente sabe aí as imagens do parque, é que um local com bastante natureza, ele tem o poder de renovar. Transformar, né? Exatamente, de transformar as energias do lugar. Mas e aí, será que isso já aconteceu lá no Carandiru? Será que já houve essa transformação? Se a gente for ver essa foto que está passando especialmente, aquele muro que tem ali é uma muralha antiga ainda, do presídio, que ainda está ali até os dias de hoje. Além disso, também passou uma outra foto que tem também um pouco da estrutura, essa mesmo, essas colunas todas, elas faziam parte do presídio. Então, o que acontece? É algo daquele tempo... Deixaram algumas coisas, né? Exatamente, daquela época que está preservado até os dias de hoje. Então, o que dá para perceber, Nani? Olha essa muralha aí. Eu fui fazer uma visita, né, recentemente ao local para sentir as energias, tudo, e quando eu passei ali por perto dessa muralha, é um ponto que a gente sente que é como se você não estivesse no parque, que a energia é diferente. Porque assim, você está andando no parque, que você vê natureza, você vê os casais ali, piquenique, criançada, gente levando animal para passear, mas quando você chega nessa muralha... Né? Exato, você capta essa energia de sofrimento. Então é como se você... Eu até me esqueci que eu estava no parque, no momento que eu passei ali por perto da muralha. Por quê? O registro do que aconteceu, né? A memória do lugar está contida ali ainda, né? Nessa estrutura. Então eu percebo que assim, a energia ainda existe um pouco lá sim, do que aconteceu, do que houve. Essa imagem aí, acho que tem outras também, são do pavilhão 9, o próximo ali do local onde era o pavilhão 9. E o que acontece? No pavilhão 9...
que foi onde aconteceu o massacre, eu não senti uma energia tão pesada. Mas por quê? Porque não tem mais nenhum resquício da estrutura do local. No pavilhão 9 é a parte do parque onde mais circula gente, onde mais tem animais, pessoas, gente jogando bola. Então, a energia ali, de algum modo, foi transformada. Mas... Você acha que quando tudo é demolido, tem que zerar para recomeçar? Exatamente. Porque, por exemplo, não adianta a gente colocar a natureza ali que traz uma energia de renovação, mas a gente tem ainda um restante da estrutura, né, resquícios dessa estrutura que tem ali na memória dela bonito, também. né? O que houve, exatamente. Então, no pavilhão 9, que foi a parte pior, não tem nenhum resquício da estrutura. Então, a gente sente que ali está brando energia, que está tranquilo, uma energia de paz. Mas quando a gente vai ali perto da muralha, quando a gente vai próximo dos pilares que ainda estão lá, daí dá para perceber que a energia é um pouquinho tumultuada. E se a gente for parar para analisar, tem algumas notícias que saíram aí alguns anos atrás, que o pessoal teve que redobrar, né, o policiamento lá no parque, porque estava acontecendo alguns anos muitos episódios de furto. Então, se a gente for ver, isso já pode ser um pouco da energia antiga, né, que ainda estava lá e chamando esses fatos novos, né, que aconteceram há poucos anos atrás, recentemente, no Parque da Juventude. Então, hoje eles dobraram o policiamento e está bem seguro por lá, né? Mas eu acredito que assim, a energia ela vai se transformando, mas ela leva anos para isso acontecer. Né? Não é rápido. E quando a gente ainda guarda resquício de alguma coisa que contém aquela energia do passado, essa energia ela fica se mantendo ali, né? E como é que fica espiritualmente, Edu? Por exemplo, 111, como é o número, né, constatado, sim, 111 pessoas assassinadas brutalmente, né, numa agressividade, em tudo que aconteceu. Como que fica, assim, quando é um massacre de tantas pessoas, na espiritualidade, essas pessoas? Olha, muitos deles ficam perdidos, muitos deles não aceitam, né, o que houve, não aceita aquela morte, porque não estava preparado para isso. Né? Exatamente. Né? Ninguém deve aceitar. Exatamente, ficam tudo presos por lá. Já estão revoltados, já está, né, numa situação quase subhumana e de repente assassinado. Exatamente. Eu confesso para você que quando eu passei ali por perto de onde eram as celas deles, né, onde funcionavam as celas, onde eles ficavam presos, a gente passa e eu senti uma energia muito forte assim de confusão mental, de perturbação. E para quem é espírita ou sensitivo, certamente ao passar por ali vai ver que dá para perceber que tem influência ainda de espíritos obsessores, né, ou de gente que morreu ali, né, justiça, né? Exato, que não necessariamente está preso ao local, mas que quando percebe alguém de maior sensibilidade transitando pelo local, acaba se manifestando ali. Então, isso foi uma coisa que eu percebi bastante quando eu estava passando por lá. E o que pode fazer quando você vai passear num lugar desse, de repente, se você é uma pessoa sensível, um pisciano da vida? Você fez uma boa pergunta, porque às vezes a gente vai para um local para passear, né, para renovar as energias. E volta sugado. E a gente sai pior do que quando a gente chegou. Então, esse é um cuidado que o pessoal que está em casa tem que ter, né, sabendo da história desses lugares. Porque, realmente, se você está lá só transitando, por exemplo, pelas quadras, né, brincando com a família, passando ali por perto das árvores, ok. Mas se você acidentalmente cai nessa parte mais próxima ali da muralha, né, onde tem esse resquício de energia, é importante que você esteja com alguma coisa de proteção, um amuleto, um cristal, ou que, se não, quando você chega na sua casa, você faça um banho de limpeza com algumas ervas de limpeza, um banhozinho de proteção, alguma coisa, porque... Qual erva que é de limpeza? De limpeza a gente usa muito sálvia, pétala de rosa branca, cânfora, eucalipto, são ervas que a gente pode utilizar. A pessoa pode ver as que ela tem em casa, assim, associadas a isso, né? Alguma dessas, e pode fazer o banho da cabeça aos pés, pedindo que a energia negativa vá embora. E isso não só se você for num local como esse, mas em qualquer outro lugar que você sabe que tem uma história pesada, né? Porque não é sempre... Cemitério tem isso também, Edu? Olha, o cemitério eu acho mais tranquilo de tudo. Eu não sinto nada disso que as pessoas falam. O cemitério eu acho que é um dos lugares mais tranquilos, Nani. É um lugar tão de paz. Porque a energia mais tumultuada no cemitério, ela acontece na hora do enterro, né? Quando está acontecendo o enterro e depois, né, as pessoas vão embora, os familiares vão embora e eu não sinto um lugar pesado. Pelo contrário, eu sinto um local de paz, de descanso. Agora, é aquilo que eu sempre falo, um hospital, para mim, é muito mais conturbado a energia do que um cemitério, né? Porque ali tem pessoas que estão em vias de morrer, ou que estão com uma doença, ou que estão sofrendo, estão tentando lutar, né? Se recuperar. Então, de fato, o hospital ele tem energia mais pesada. Certo. O Levi está querendo fazer uma pergunta. Claro. Diga, Levi. A Maria Aparecida Ferreira, que é daqui de São Paulo, ela quer saber se consegue limpar a energia de uma casa onde houve um crime. Consegue.
consegue, mas também não é algo fácil, né? É algo que ela tem que se dedicar. Então, assim, às vezes algumas pessoas fazem algum trabalho físico no local, como uma pintura, né? Troca a cor da tinta da parede, né? E isso é legal, mas é bacana fazer uma limpeza energética também, que é onde entra coisas como bate-folha, defumação, acender incensos, né? Deixar bem arejado, colocar alguma coisa de feng shui, né? Também no lugar, para poder promover essa purificação. E ainda que se faça tudo isso, não é rápido. Principalmente dependendo da forma como a morte aconteceu, né? Se a pessoa foi surpreendida, né? Foi muito violentada, se a pessoa sofreu muito ali, teve aquele sentimento de traição, se demorou para essa morte acontecer, se concretizar, tudo isso, né, vai deixando energia no lugar de sofrimento. E o quesito tempo, hein? Como funciona o quesito tempo nosso com o quesito tempo no espiritual? Depende de uma série de fatores. Porque a gente fica assim, quanto tempo? 1 ano depois, 7 dias, 7 meses? Não tem um tempo. Né? Porque assim, a gente fica meio perdido, né? Mas quanto tempo depois fica tudo normal? Depende muito de cada situação. Porque se a gente tem um espírito que está amplamente preso ainda à cena onde aconteceu e as pessoas, porque de repente aconteceu na casa e a casa ainda vivem os familiares e o espírito está preso ali porque aconteceu ali. Nessa situação pode demorar muito. Porque se o espírito demorar para aceitar essa morte e para prosseguir, ele vai estar ligado ao local, sempre reativando aquela energia de tristeza e de negatividade que houve ali. Então, na verdade, nesse caso, as pessoas têm que orar bastante, pedir dentro do que elas acreditam, né? Para a força que elas creem, né? Independente da religião, pedindo para encaminhar, né? Essa energia negativa, para purificar esse lugar, para abençoar esse local e purificar ele dali do que houve, né? Então, essas coisas que a gente fala das defumações, defumação com sálvia branca, pegar algumas ervas, né? E você vai fazendo bate-folha, que é passando nas paredes, passando no chão, passando nos armários, nas roupas, nos objetos que houve ali, é algo fundamental a se fazer. Isso também, se puder trocar objetos, se puder trocar móveis, eu também recomendo, porque é como a gente estava dando o exemplo da muralha, a energia fica ali, né? Esses objetos, eles absorvem. Móveis, então, e peças de antiquário, então? Tem que ter muito cuidado. Márcia Fernandes foi na minha casa. Eu sou uma apaixonada. Por isso que eu tô rindo. Levi, a Márcia Fernandes foi na minha casa. Eu adoro a Márcia, né? Mas ela foi na minha casa. Eu adoro antiquário. Eu tenho, né, peças muito antigas, de 200 anos, sei lá, 300. A Márcia foi chegando na minha casa, ela falando assim pra mim: joga isso fora, joga aquilo ali fora, tira isso, Nani, tira aquilo, isso aqui não pode. Isso aqui não... Ela queria desmontar minha casa inteira. Mas eu tô rindo porque a gente que te conhece sabe que você tem, que você gosta. Pra mim, nenhum momento, tem quase 1.700, mas nenhum momento me incomoda. Eu falei, deixa todo mundo em paz, que aqui eu tô tranquila, eu falei pra ela. Mas às vezes, como você já tem uma intuição, uma sensibilidade, as pessoas que são mais intuitivas, elas conseguem fazer uma escolha daquilo que vai trazer uma energia boa para elas. Porque muitos desses objetos podem ter presenciado cenas horríveis, mas outros podem ter presenciado coisas boas também que aconteceram. E se quando você for fazer uma escolha dessas, tá no antiquário, em algum local, você sentir uma paz no seu coração, uma sensação boa, uma sensação de alegria, de tranquilidade, daí você pode adquirir dessas coisas, porque a intuição, ela sinaliza pra gente. Então, a gente tem que parar para ouvir mais o que a nossa intuição fala. Às vezes, as pessoas consultam tanto sacerdotes, paranormais, mas ele mesmo não se consulta, né? A gente tem que consultar a gente mesmo. O que você está sentindo, né? Não que a gente não deva consultar essas pessoas, mas é importante a gente aprender a olhar mais pra gente mesmo e pro que a gente sente. Certo. Diga, Levi. Edu, no caso, quando uma pessoa morre e tudo mais, tem todos os trâmites que faz tudo, as pessoas que gostam de guardar roupas, até mesmo objetos dessa pessoa em casa, que forma que isso pode interferir na energia do ambiente? É muito complicado a gente ficar guardando, né, essas coisas, porque por vezes a gente chama as pessoas que já faleceram através das coisas, isso sem a gente perceber, inconscientemente, mas assim, você vai lá, abre a gaveta, você está olhando para aquelas roupas, você está lembrando da pessoa, daí dá aquele saudosismo, daquela saudade, daquele aperto no coração, tudo isso já é o chamado para aquele espírito retornar àquele ambiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Foto? Preciso...
A Eu foto... sempre gostei de foto. Quando morria, eu deixava tudo em foto, porta-retrato. Para mim, eu colocaria uma parede com todo mundo lá na foto. Aham. Tudo depende do sentimento. Se você tem um sentimento ali de homenagem que você está fazendo àquelas pessoas que são pessoas especiais, ok. Agora, se a morte está recente, cada vez que você olhar, você fica ali Sofrendo, né? embargado, Não pode o sofrimento, né? Porque, exato, o que não pode é o sofrimento. Então, às vezes, convém você dar uma diminuída em fotos, em objetos, em coisas que fazem você recordar, né, da pessoa, até você se fortalecer mais, né, conseguir lidar com isso com mais tranquilidade. Depois você vai, retorna as fotos e tudo. Mas é Diz que importante... colchão é bom dar, né? Colchão, principalmente se a pessoa ficou ali Doente, deitada, enferma, doente. Tem aquelas pessoas que guardam roupas, aí vai dormir, pega a roupa do marido Não. e fica cheirando e fica Imagina, isso atrapalha revivendo tudo. aquele luto, digamos assim. É um sofrimento, não né? É um pode. processo de luto. Tem que mandar essas coisas embora. É importante fazer até uma limpeza dessas coisas e daí doa para alguém. Energia nova, de renovação, não é? Não tem jeito, tem que abrir espaço para coisas novas virem. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem retomar a vida delas afetiva, relacionamento Sim. e tudo mais por conta desse tipo de coisa. Está muito preso, ligado né? ali a quem se foi, né? E é claro que tudo existe um tempo. Para o luto também existe um tempo. O que a gente não pode é fazer esse tempo se estender por demais. Máximo 2 anos, gente, é o tempo de um luto. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, o que Senão eu eu vou quero- liberar já o telefone para sonhos, hein, gente? Hoje eu vou liberar mesmo. Só para fechar, eu não quero que as pessoas tenham medo de frequentar o Parque da Juventude. Imagina, todo lugar que tem natureza é bom, é maravilhoso, a gente deve ir, renovar as energias, passear, se divertir. Você só tem que tomar um certo cuidado quando você estiver, né, nesse tipo de local, principalmente se está num momento que você não está legal, Não tá bem. que você não está bem, para evitar que você absorva aquela energia, tá? Certo. Alô? Ô, Caiu. coitada. Vai, Levi, que você tem uma pergunta. Tu adora esse sonho. participante quando vem, né? Você esqueceu tem- o sonho, né, da Iracema, né? Não, vamos fazer da Iracema. Eu ia fazer fora do ar, mas da Faz da Iracema, ela tá até Iracema assistindo. sonhou. Vai, ela tá Levi. até assistindo a gente. Ela mandou perguntar o seguinte, que ela estava embaixo de uma árvore e tinham vários macacos amarelos em cima da árvore. E aí ela desceu, ela subiu, quer dizer, e esses todos macacos desceram, ficaram olhando pra desceram, mas só que eles estavam assim tranquilos, eu até perguntei se eles estavam com cara de bravos ou tudo mais. Ela disse que não. O que isso pode haver? Quando ela subiu na árvore, Isso. Subiu. Aí E os daí eles macacos desceram. e ficaram todos lá embaixo. não é um sonho ruim, não. É um sonho que mostra, na verdade, habilidades para ela chegar onde ela quer e algum tipo de auxílio ou de guarda ou de pessoas que ela pode confiar. Porque no sonho os macacos não fazem nada contra ela, né? Ela sobe e eles descem. Eles estão, de algum modo, ali tranquilos, não são nenhum tipo de ameaça. O macaco representa habilidades, representa potenciais para a gente conseguir as coisas que a gente quer. No sonho ela sobe na árvore. A árvore é símbolo de estrutura, de prosperidade. Então isso representa, na verdade, uma certa facilidade para ela conseguir alcançar algum projeto, algum objetivo que ela vai estar sendo assistida ou ajudada por alguém, né, que vai facilitar alguma coisa para ela. Certo, maravilhoso. Vamos para o intervalo comercial? Vamos lá. A gente vai, o Edu fica com a gente, viu, até o final do programa e pode ir mandando o seu sonho pro Levi, tá? 953970461. A gente volta já já.